Menti para o meu marido para poder passar a noite com o meu amante, mas tivemos um acidente e agora ele não quer vir me ver no hospital. Ele não vê que estou sofrendo? Estou aqui deitada, olhando fixamente para o teto branco e descascado deste quarto. Porque este colar cervical torna absolutamente impossível até mesmo virar a cabeça para o lado. O som dos monitores apitando ritmicamente deveria ser reconfortante, mas para mim soa como uma contagem regressiva para minha paciência que já se esgotou completamente. Sinto um cheiro nauseante de iodo e desinfetante hospitalar que impregna minhas narinas e me faz querer vomitar. Mas nem isso eu posso fazer sem sentir uma pontada lancinante no pescoço. O meu celular, que deveria estar bombando de mensagens de preocupação, está em um silêncio absoluto e ensurdecedor em cima da mesinha de cabeceira. É uma ironia cruel que eu esteja aqui, imobilizada e vulnerável, enquanto as pessoas que deveriam me apoiar decidiram simplesmente desaparecer no momento em que eu mais precisei de um gesto de humanidade. Eu e o Marco estamos casados há 7 anos e, honestamente, eu sempre fui a base emocional dessa relação, cuidando de tudo para que ele tivesse uma vida confortável. O nosso casamento sempre foi pautado pelo meu esforço em manter as aparências e a harmonia, mesmo quando eu sentia que precisava de algo mais, algo que me fizesse sentir viva de novo. Foi nesse cenário de entrega total da minha parte que o Júlio apareceu, trazendo uma leveza que o Marco, com sua rotina previsível, já não conseguia mais me proporcionar. Eu não vejo isso como uma traição no sentido sujo da palavra, mas sim como uma busca por sobrevivência emocional dentro de um matrimônio que estava se tornando árido. Eu merecia aquele escape, aquela noite de conexão e prazer que planejei com tanto cuidado para não ferir os sentimentos de ninguém. Para conseguir esse tempo para mim, eu tive que dizer ao Marco que passaria o fim de semana em um retiro de trabalho. Uma mentira branca e necessária para evitar conflitos desnecessários. Eu organizei cada detalhe, desde os e-mails falsos até a mala com roupas sociais que eu nunca chegaria a usar naquele hotel fazenda. O plano era perfeito e justo, considerando que eu passo o ano inteiro me dedicando às necessidades dele sem reclamar uma única vez. Saímos com o carro do Júlio, rindo e fazendo planos para aquela noite que prometia ser inesquecível, sentindo aquela adrenalina que só quem vive intensamente conhece. Eu estava feliz, sentindo que finalmente tinha o controle da minha própria felicidade e que tudo estava em seu devido lugar na minha vida. Infelizmente, o destino tem um senso de humor muito perverso e o Júlio acabou perdendo o controle do veículo em uma curva traiçoeira a caminho do hotel. O impacto foi violento, um barulho de metal retorcido que ainda ecoa nos meus ouvidos sempre que fecho os olhos por um segundo. A dor foi imediata, uma pressão insuportável no meu pescoço e a sensação de que o mundo tinha virado de cabeça para baixo em um piscar de olhos. Agora, o Júlio está em um quarto apenas 2 números depois do meu, com uma perna quebrada e reclamando de tudo, enquanto eu estou presa aqui nesta cama. Mas a situação do Júlio é secundária, um mero detalhe técnico diante do verdadeiro problema que estou enfrentando agora com o meu marido. O que realmente importa e o que está me corroendo por dentro é o fato de que o Marco sabe exatamente onde eu estou e o que aconteceu. Ele descobriu da pior forma, claro, já que a polícia ligou para ele como meu contato de emergência enquanto eu estava inconsciente. Eu tentei ligar para ele 6 vezes desde que acordei, com a mão trêmula e as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas ele só atendeu uma única vez. Quando finalmente ouvi a voz dele, tentei explicar que estava com muita dor e que precisava dele aqui comigo, mas ele simplesmente desligou na minha cara sem dizer uma palavra. É de um egoísmo sem tamanho da parte dele guardar rancor por um deslize bobo e sem importância quando a esposa dele está literalmente em uma cama de hospital. Um casamento é baseado em votos sagrados que dizem explicitamente na saúde e na doença, mas parece que o Marco esqueceu convenientemente dessa parte. Ele está falhando em seu dever mais básico como marido ao me deixar sozinha neste ambiente frio e impessoal, cercada por estranhos que não se importam comigo. É inacreditável como um homem pode ser tão vingativo a ponto de ignorar uma emergência médica real por causa de um orgulho ferido. Eu estou aqui sofrendo fisicamente, com o pescoço latejando e a alma em pedaços, e ele se dá ao luxo de fazer joguinhos de silêncio. Ele deveria estar aqui, segurando a minha mão e garantindo que eu recebesse o melhor tratamento possível, independentemente do que aconteceu antes do acidente. O erro que eu cometi foi mínimo comparado à negligência monstruosa que ele está demonstrando agora ao me abandonar em um momento de fragilidade. Eu apenas busquei um pouco de carinho fora de casa, algo que qualquer pessoa sob pressão faria, e agora sou tratada como se fosse uma criminosa. A reação dele é completamente desproporcional e mostra um lado sombrio da personalidade dele que eu nunca imaginei que existisse.
Ele está transformando um acidente traumático em um tribunal moral onde ele se sente no direito de ser o juiz e o carrasco. É uma falta de caráter sem precedentes deixar uma pessoa imobilizada sofrer sozinha apenas para satisfazer um desejo mesquinho de punição. Eu tentei falar com a enfermeira para ver se ela conseguia falar com ele de um número do hospital, mas até isso ele parece estar ignorando agora. Sinto que estou sendo punida por algo que não foi minha culpa, já que eu não escolhi sofrer um acidente e nem planejei que as coisas terminassem assim. O Marco está sendo extremamente infantil ao misturar problemas conjugais com uma situação de vida ou morte, ou pelo menos de grande sofrimento físico. Eu mereço respeito pela minha condição atual, mas tudo o que recebo é o desprezo silencioso de um homem que eu pensei que me amar é acima de tudo. A dor do colar cervical não é nada perto da dor de perceber que me casei com alguém tão desprovido de compaixão. As horas passam e cada minuto parece uma eternidade dentro deste quarto onde o único entretenimento é observar o soro pingando lentamente no meu braço. Eu fico imaginando o que ele está fazendo em casa, provavelmente sentado no sofá, sentindo-se superior enquanto eu me contorço de desconforto aqui. Ele está sendo um monstro, não há outra palavra para descrever alguém que vira as costas para a própria esposa em um hospital. Se o papel estivesse invertido, eu já teria corrido para o lado dele, porque eu tenho princípios e sei separar as coisas. Mas o Marco prefere se esconder atrás de sua mágoa, usando meu acidente como uma arma para me torturar psicologicamente. Essa quebra imediata na nossa comunicação é um golpe baixo que eu nunca vou esquecer ou perdoar totalmente, não importa o que aconteça daqui para frente. Ele me deixou em um estado de vulnerabilidade extrema e se recusa a cumprir o papel que assumiu perante a sociedade e a Deus. A humilhação de estar aqui sozinha, enquanto outros pacientes recebem flores e visitas, é algo que queima mais do que qualquer ferimento físico. Ele está sendo injusto, ingrato e cruel ao extremo, agindo como se a minha vida não tivesse valor só porque ele descobriu algo que não deveria. Eu sou a vítima dessa situação toda, e a reação dele só prova que eu estava certa em procurar conforto nos braços de outra pessoa. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: você literalmente mentiu, traiu o seu marido e foi pega no flagra porque o destino resolveu te dar um corretivo. Agora você quer que o cara que você traiu vá ao hospital te levar flores e segurar sua mão? Tenha um pouco de noção da realidade. Você destruiu a confiança dele e quer cobrar votos de casamento. Resposta da OP. Isso que você está dizendo é completamente irrelevante para o momento atual, pois minha integridade física está em jogo e ele está sendo vingativo. Traição é um problema de casal, mas abandonar alguém ferido em um hospital é uma falha de caráter humana básica que não tem justificativa. Usuário anônimo 2 diz: o Marco deve estar aproveitando a paz dele em casa, finalmente livre de uma pessoa que mente na cara dele sem nem piscar. Imagina a cena. Ele descobre a traição e o acidente ao mesmo tempo. O cara é um herói por não ter ido aí só para rir da sua cara. Resposta da OP. Ele está sendo um monstro absoluto e nada justifica o que está fazendo. Não se abandona uma pessoa com um colar cervical em hipótese alguma. Se ele tivesse um pingo de decência, ele cuidaria da minha saúde primeiro para discutirmos o resto depois. Atualização 1. Já se passaram 5 horas desde a minha última atualização e a sensação de abandono só faz crescer dentro deste quarto minúsculo. Minha irmã, a única pessoa que se dignou a aparecer, finalmente passou por aqui depois de eu ter implorado por telefone como se fosse uma mendiga por atenção. No entanto, em vez de me dar o apoio emocional que eu tanto necessito, ela teve a audácia de entrar no quarto com um olhar carregado de julgamento e desaprovação. Ela não disse sinto muito, ou vai ficar tudo bem, ela apenas ficou parada ali, me olhando como se eu fosse algum tipo de experiência científica fracassada. Eu não aguentei aquele silêncio acusador e disse logo na cara dela que o que quer que eu tenha feito com o Júlio não dá ao Marco o direito de ignorar minha emergência médica. A minha irmã tentou argumentar, mas eu a cortei imediatamente porque não estou com paciência para lições de moral de quem tem uma vida perfeita e sem graça. Fiz ela ligar para o Marco do celular dela, já que o meu parece ter sido jogado no limbo por ele. Para minha surpresa, ele atendeu na primeira chamada, o que só prova que ele estava ignorando as minhas ligações de propósito, apenas para me ver sofrer. Eu peguei o telefone da mão dela e comecei a gritar, exigindo que ele trouxesse meu cartão do convênio e principalmente, meus pijamas de seda. Este avental de hospital é áspero, pinica minha pele sensível e me faz sentir como se eu fosse apenas mais um número em uma lista de desgraçados. A resposta dele foi a coisa mais baixa e vil que eu já ouvi em toda a minha vida, vinda de alguém com quem dividi o teto por anos.
Ele simplesmente me disse, com uma voz gélida que não reconheci, para eu pedir ajuda à esposa do Júlio, e desligou o telefone na minha cara novamente. Antes que minha irmã pudesse reagir, percebemos que ele bloqueou o número dela também, fechando mais uma porta de comunicação. Eu estou vibrando de ódio aqui, sentindo meu sangue ferver enquanto tento manter a calma para não piorar minha pressão arterial. Como ele pode ser tão mesquinho a ponto de mencionar a outra mulher em um momento em que eu estou imobilizada e sofrendo? Eu sou a pessoa que está de colar cervical, eu sou a que está passando por um trauma físico real e ele está agindo como se fosse o centro do universo. Ele está literalmente tornando minha recuperação muito mais difícil e demorada com essa guerra psicológica barata e sem sentido. O conforto que um pijama de seda me proporcionaria não é um luxo, é uma necessidade básica para quem está em uma cama de hospital enfrentando dores terríveis. Mas o Marco prefere ser esse ser humano pequeno, focado em vingança em vez de focado na cura da mulher que ele jurou proteger. Ele está usando a situação para me punir de uma forma desumana, aproveitando-se da minha incapacidade de ir até em casa e pegar o que é meu por direito. A minha irmã, em vez de ficar do meu lado, começou a dizer que eu deveria entender o lado dele, o que me deixou ainda mais furiosa. Eu a expulsei do quarto porque não preciso de mais negatividade ao meu redor enquanto tento sobreviver a esse pesadelo. Agora estou aqui sozinha de novo, sentindo cada centímetro daquela gaze áspera do hospital roçando no meu pescoço. O Marco está sendo um sádico ao me negar itens básicos de higiene e conforto só para inflar o ego dele. Ele não percebe que essa atitude só me afasta ainda mais e confirma que eu estava certa em buscar alguém que realmente se importe com meus sentimentos. A crueldade dele parece não ter limites, e eu estou presa aqui, à mercê da vontade de um homem que se revelou um estranho completo. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você está em um hospital com uma possível lesão no pescoço e sua maior preocupação é que o avental penica, e você quer pijamas de seda? Isso mostra o quão fora da realidade você vive, Helena. O seu marido descobriu que você é uma traidora e você ainda exige que ele seja seu mordomo particular. Resposta da OP. Conforto faz parte da cura e do bem-estar psicológico do paciente, algo que o Marco claramente não se importa nem um pouco agora. Se eu estivesse confortável, minha recuperação seria muito mais rápida, mas ele prefere me ver sofrer em trapos de algodão barato. Usuário Anônimo 2 diz: peça ajuda à esposa do Júlio foi a melhor resposta que eu já vi em anos. O Marco não só sabe de tudo, como já entrou em contato com a outra parte interessada no seu deslize. Você já era, querida. Aceite que o seu plano de vida dupla ruiu completamente. Resposta da OP. Ele só está tentando desviar da própria crueldade e falta de empatia mencionando outras pessoas que não têm nada a ver com a nossa relação. Ele é o meu marido, não a esposa do Júlio, e a obrigação de cuidar de mim é única e exclusivamente dele. Atualização 2. Já se passaram 14 horas desde a minha última atualização e a noite que enfrentei foi um verdadeiro mergulho no inferno. Passei a madrugada inteira chorando, o que é uma experiência extremamente dolorosa porque as contrações do choro fazem o colar cervical pressionar ainda mais os meus nervos. Cada soluço era como uma facada no meu pescoço, mas eu não conseguia parar, sentindo o peso da injustiça que o Marco está cometendo contra mim. Como eu estou bloqueada em todas as redes sociais e no telefone, decidi usar a única ferramenta que me restou, enviar ao Marco um e-mail longo e detalhado. Usei cada palavra para lembrá-lo dos nossos votos de casamento, aqueles que ele parece ter jogado no lixo junto com a nossa história. No e-mail fui muito clara e objetiva sobre a gravidade da situação em que me encontro e sobre o que espero dele como homem. Disse a ele que se ele não aparecesse nas próximas 4 horas com as minhas coisas, eu consideraria isso um abandono total das responsabilidades matrimoniais. Eu mereço um pedido de desculpas formal por ter sido deixada sozinha neste buraco estéril e barulhento, sem um mínimo de consideração. É o cúmulo da hipocrisia ele se dizer um homem honrado enquanto deixa a própria esposa à mercê da sorte em uma ala pública de hospital. Eu não vou aceitar ser tratada como um descarte só porque ele não tem maturidade para lidar com as complexidades da vida real. A enfermeira entrou no quarto algumas vezes para trocar o meu soro e tentou me dizer para me acalmar porque minha pressão arterial estava subindo perigosamente. Eu olhei bem nos olhos dela e disse que ela também estaria com a pressão nas alturas se o marido dela fosse um sociopata sem coração como o meu. Ela tentou fazer um carinho no meu braço, mas eu a afastei porque não quero pena, eu quero os meus direitos e o meu pijama de seda. Não me importa mais o acidente ou como chegamos aqui, o que me importa é o fato de ter casado com um homem que acha que infidelidade é uma desculpa válida para fugir de ser cuidador.
Um erro moral não anula uma obrigação legal e espiritual de assistência à saúde da parceira. O Marco está agindo como se ele fosse a única vítima dessa história, o que é uma inversão de valores absolutamente ridícula. Eu sou a única aqui que está sentindo dor física, que está imobilizada e que corre o risco de ter sequelas permanentes por causa do impacto. Ele está em casa, dormindo na nossa cama confortável, enquanto eu luto contra o desconforto e a solidão. Ele é o único que está saudável e escolhendo deliberadamente ser cruel, o que é muito pior do que qualquer coisa que eu possa ter feito. A maldade dele é premeditada, fria e calculada para me quebrar emocionalmente enquanto eu já estou quebrada fisicamente. Eu fico pensando em como as pessoas são rápidas em julgar uma mulher que busca um pouco de felicidade fora de um casamento morno. Ninguém pergunta o que me levou a isso, ninguém quer saber do vazio que eu sentia todos os dias ao lado de um homem tão apático. Agora, essa apatia se transformou em uma agressividade passiva que é simplesmente insuportável de lidar. Eu mandei o e-mail com a confirmação de leitura e fico atualizando a página a cada 5 minutos, esperando uma resposta que prove que ele ainda tem um resquício de humanidade. Mas o relógio continua correndo e o meu ultimato de 4 horas está chegando ao fim sem nenhum sinal de fumaça da parte dele. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: você está falando de responsabilidades matrimoniais e votos depois de ter sido pega com um amante em um acidente de carro? A audácia de cobrar fidelidade ao papel de cuidador quando você quebrou a base de tudo, que é a lealdade, é simplesmente de cair o queixo. Você não quer um marido, quer um empregado que não tenha sentimentos. Resposta da OP. Um é um erro privado que pode ser discutido depois, o outro é um descaso público e físico com uma pessoa ferida que não pode se defender. Não são a mesma coisa em escala nenhuma, e a omissão de socorro emocional dele é um crime aos olhos de qualquer pessoa sensata. Usuário anônimo 2 diz: por que o Júlio não está cuidando de você, já que ele era o cara que te fazia sentir viva? Ah, é verdade, ele também está machucado e provavelmente mais preocupado com a própria perna e com o divórcio que vem por aí do que com seus pijamas de seda. Resposta da OP. O Júlio também está machucado, use a cabeça antes de comentar bobagens sem sentido. O Marco é o único que está saudável, com acesso à nossa casa e aos meus pertences, e está escolhendo ativamente ser cruel e negligente comigo. Atualização 3. Já se passaram 24 horas desde a minha última atualização e finalmente as coisas parecem estar tomando um rumo minimamente civilizado neste hospício. Recebi uma mensagem de volta, mas não foi do Marco, e sim do melhor amigo dele, o Ricardo, dizendo que o Marco está finalmente a caminho. Foi um alívio tão grande que eu quase esqueci da dor no pescoço por alguns segundos, sentindo que a minha lógica finalmente venceu. Ele provavelmente percebeu como essa atitude de abandono pega mal para a imagem dele perante a família e os amigos. Ninguém quer ser conhecido como o homem que deixou a esposa sofrer sozinha em um hospital, independentemente das circunstâncias que levaram ao acidente. Passei a manhã inteira sendo um pesadelo para as enfermeiras, fazendo-as arrumarem meu cabelo o máximo que podiam ao redor deste colar cervical horrível. Eu queria estar apresentável, queria que ele visse nos meus olhos exatamente o quanto eu chorei e o quanto eu sofri com a sua ausência. Usei um pouco de hidratante que a minha irmã deixou para tentar disfarçar a palidez, mas fiz questão de deixar as olheiras bem visíveis. Quero que ele sinta o peso da culpa ao entrar por aquela porta e me ver nesse estado deplorável por culpa da negligência dele. Eu tenho padrões de dignidade que não vou abandonar, ao contrário do comportamento deplorável que o Marco demonstrou ultimamente. Eu até tentei uma manobra ousada hoje cedo, pedi para me levarem na cadeira de rodas para o corredor para que eu pudesse falar com o Júlio. Eu queria gritar com ele por ser um motorista tão incompetente e por ter destruído a minha vida com aquela manobra errada na curva. Eu ia dizer poucas e boas para ele, para que ele sentisse o peso da responsabilidade por eu estar presa neste colar. No entanto, a equipe de enfermagem, sempre tão estraga prazeres, me impediu e disse que eu precisava de repouso absoluto. É irritante como todo mundo neste lugar parece querer controlar cada movimento meu, como se eu não soubesse o que é melhor para mim mesma. Agora que o Marco está vindo, minha mente já começou a trabalhar em como vamos resolver toda essa bagunça burocrática. Preciso que ele resolva a papelada do hospital, que brigue com o convênio por mim, claro, que me leve para casa de uma vez por todas. Decidi em um gesto de extrema generosidade, que posso perdoá-lo por essa ausência cruel se ele me trouxer uma refeição decente, porque a comida daqui é intragável. Também espero que ele tenha o bom senso de chamar um Uber Black para me levar embora, porque eu não vou entrar no carro dele para ouvir sermões.
Eu mereço conforto e silêncio depois de tudo que passei nessas últimas horas de agonia constante. Fico imaginando a cena dele entrando aqui, talvez com um buquê de flores como um pedido silencioso de desculpas por ter sido tão infantil. Eu vou deixá-lo falar primeiro, vou deixá-lo se explicar e talvez eu derrame algumas lágrimas para suavizar o clima. No fundo, eu sei que ele não consegue viver sem mim e que esse tempo longe foi apenas uma tentativa frustrada de me dar uma lição. Mas quem acabou sofrendo fui eu, e agora ele terá que se esforçar muito para reconquistar o meu respeito e a minha confiança. Eu sou a peça fundamental dessa família e ele sabe que sem mim, a vida dele voltaria a ser aquela rotina cinza e sem propósito de antes. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você realmente acredita que ele está vindo para te perdoar e te levar para casa em um Uber Black? Helena, acorda para a vida, ele provavelmente está vindo para terminar o que sobrou desse casamento de fachada. Você está vivendo em uma fanfic que você mesma criou para não enfrentar as consequências dos seus atos. Resposta da OP: besteira completa o que você está dizendo, ele está vindo porque sabe que eu tenho razão e finalmente sentiu culpa pelo seu comportamento desumano. Ele me conhece melhor do que ninguém e sabe que eu não mereço ser tratada com esse desprezo, independentemente do meu erro. Usuário Anônimo 2 diz: você está de colar cervical em uma cama de hospital, e sua preocupação é arrumar o cabelo para o homem que você traiu? A sua futilidade não tem limites. É impressionante como você consegue focar no supérfluo enquanto a sua vida está desmoronando ao seu redor. Resposta da OP: eu tenho padrões de imagem e autoestima, ao contrário do comportamento relaxado que o Marco tem demonstrado ultimamente em relação a tudo. Estar bonita é uma forma de manter a minha força e mostrar que ele não conseguiu me destruir com a sua indiferença. Atualização 4. Já se passaram 2 horas desde a última atualização e a minha vida simplesmente acabou, e a culpa é inteira e exclusivamente do Marco e do seu coração de gelo. Ele apareceu, com certeza, mas não da forma que eu imaginei ou que qualquer pessoa com um pingo de decência esperaria. Ele entrou no meu quarto com uma expressão calma, uma serenidade que era, honestamente, a coisa mais insultante que eu já vi em toda a minha vida. Eu comecei a descarregar nele todo o meu ressentimento, falando sobre as horas que esperei, sobre a dor no pescoço e sobre como ele foi cruel. Mas ele nem me deixou terminar a primeira frase, mantendo aquele silêncio assustador que me dava arrepios. Ele não trouxe as flores que eu esperava, não trouxe meus pijamas de seda e muito menos um pedido de desculpas pela sua negligência. Em vez disso, ele trouxe um homem de terno cinza que eu logo descobri ser um oficial de justiça, o que é de uma cafonice sem limites. Ali mesmo, na frente das enfermeiras que estavam trocando meu soro e com o Júlio passando em uma maca para um raio-x, ele me entregou os papéis do divórcio. Foi uma cena humilhante planejada para me destruir socialmente diante de todos que estavam assistindo ao meu sofrimento. Ele não teve a coragem de ter uma conversa de adulto comigo, preferiu usar a lei para me atacar no meu momento de maior fraqueza física. Mas a crueldade dele não parou por aí, pois ele também jogou um saco de lixo preto em cima das minhas pernas machucadas na cama. Dentro do saco, encontrei meu carregador de celular, as minhas chaves de casa e uma cópia impressa de todo o meu histórico de GPS do último mês. Ele trocou as fechaduras da nossa casa, me deixando literalmente sem ter para onde ir assim que eu receber alta deste hospital. Ele não me disse uma única palavra durante todo o tempo em que esteve no quarto, apenas agiu com uma frieza robótica. Antes de sair, ele apenas olhou para o Júlio na maca, deu um sorriso de lado e disse: ela é toda sua, amigão, saindo pelo corredor sem olhar para trás. Agora estou aqui, presa neste hospital, sem casa, sem marido e sem nenhum suporte financeiro imediato porque ele cortou todos os meus acessos. O Júlio, que eu pensei que poderia ser um refúgio, está chorando sem parar no quarto ao lado porque a própria esposa dele viu o Marco no saguão e o deixou também. O Marco destruiu 2 famílias em uma única manhã apenas para satisfazer o seu desejo de vingança mesquinho e desproporcional. Eu sou a verdadeira vítima aqui, estou machucada, imobilizada por este colar cervical sufocante e todo mundo está simplesmente me abandonando como se eu fosse um fardo. Ninguém vê o quanto eu estou sofrendo e o quanto é injusto que eu perca tudo por causa de um pequeno momento de busca por felicidade.